Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra. Você que já é meu querido pedrático, é o cara que acompanha o Pó de Pedra, já é fã. A gente já tá com os fãzinhos aí, né, Saulinho? Uma galera que acompanha a gente aí, que fica mandando feedback. Tem uma galera, Vitão, que já manda mensagem pra gente de manhã. Tem um cara aí, Marcelão, um abraço pra você. Todo dia de manhã tá no metrô em São Paulo. Brunão, assisti o programa ontem, foi maneiro falar isso que ele me passa o feedback e eu dou atenção para ele. Marcelão, você é nosso. E todos vocês aí do setor da pedra, a galera os empresários, os vendedores, o operador, você é operador de ponte, você é resonador, você tá onde você estiver, você é nosso queridão aqui. É para você que a gente faz esse programa. E para você, dona de casa, dono de casa, construtor, todo mundo que participa de alguma forma direta ou indiretamente do ecossistema da pedra. Nosso objetivo aqui é levar a pedra de uma maneira mais leve até a sua casa. E hoje a gente está com um programa especial aqui, especialíssimo, na verdade. Né? Todos são especiais e hoje é especialíssimo. Nós estamos aqui com o secretário de Turismo do Estado do Espírito Santo, mas é um jovem político. É um cara que vem de uma família, né, de um berço de pessoas que operam a política, que gestam política, que trabalham promovendo a política. Tem lá o pessoal diz que o mosquitinho que pica, né? Esse aqui, mais do que nunca, é uma pessoa extremamente relevante, contribuiu diretamente para a gestão aqui, não só de Cachoeiro, mas no sul do estado de uma maneira geral, sempre contribuindo, e hoje exerce a Secretaria de Turismo. Ele aceitou o nosso convite, nosso querido convidado aqui, Vitor Coelho. Seja bem-vindo, Vitão. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui no Pó de Pedra. Para quem não me conhece, eu também sou do setor de rochas ornamentais. Né? Eu considero que eu sou o primo pobre, sou da parte da moagem de carbonatos, né? Que a gente pega a pedra e moe para fazer insumos, né? Para diversos tipos de materiais, vidro, cerâmica, tinta, enfim. É o aditivo para esse tipo de setor. E agora, né, com o advento, né, você disse muito bem, minha família tem uma história, uma tradição na política, desde Jati Moreira, que é meu primo, casado com a minha prima Marisa, né, e depois Glauber, e aí meu pai sempre foi muito envolvido, né, tanto no setor de rochas, mas também na cidade de Cachoeiro, participando de Rotary, maçonaria, conselhos, né, foi presidente do Hospital Evangélico durante 20 anos. Meu pai exerceu uma função de cidadão muito, muito forte, muito importante em Cachoeiro. E eu acho que eu herdei um pouco disso tudo deles, né? E aí, né, na ausência de José Afonso e de Glauber, né, o grupo quis continuar nessa vertente política, me indicaram. Né? Eu confesso que eu nunca esperava ser político, né? Sempre gostei de política, né? Assim como você gosta, mas também nunca pensei em exercer mandato nenhum, mas a gente sabe que Deus, quando manda, a gente não tem que se desviar, né? Ele mandou e a gente está obedecendo o caminho, é vontade dele, se não é vontade a gente não ganha eleição, não tem jeito, então a gente faz, né, se coloca à disposição para estar onde ele quer que a gente esteja. E tive a honra de administrar a cidade de Cachoeiro por 2 mandatos, não é fácil, 8 anos, uma cidade muito complexa, com diversos desafios, com muito pouco recurso próprio. A gente é muito dependente do Estado e da União, você sabe muito bem disso. Mas eu acredito que a gente fez um trabalho relevante, melhorei todos os indicadores da cidade, entreguei uma cidade melhor do que eu encontrei, que eu acho que esse é o objetivo de todo gestor. E fui convidado pelo nosso governador Renato Casagrande para compor a equipe dele lá no Estado, agora no turismo. Estou andando mais do que notícia ruim. Para você ter uma ideia, eu entrei em 10 de fevereiro, né, tem 4 meses que eu entrei, né, agora... Para quem não sabe, hoje é dia 13 de junho, né? Não sei quando que vai ao ar, 13, sexta-feira 13. Né? Hoje é dia do turista, não sei se foi propósito para você. Foi? Hoje é dia do turista. Saulinho, a salva de palmas aí, Saulinho. Hoje é dia do turista, dentro, viu? Hoje é dia do turista, então foi muito oportuno da gente estar participando aqui. E de fevereiro para cá eu já andei, para você ter uma ideia, né? Isso é uma premissa minha, de ir nos locais, né? De conversar com prefeitos, secretários de turismo, conhecer os atrativos das cidades. Eu já andei mais de 12 mil quilômetros, para você ter uma ideia, de fevereiro até junho. Então é um trabalho assim prazeroso, né? Que você conhece, visita, vai nos locais, mas é de muito trabalho, de muito relacionamento, de muita conversa. Eu quero falar sobre isso, e eu quero pontuar esse ponto, mas só para fazer uma referência, para não esquecer de falar, o seu pai, por mais de uma vez aqui, foi mencionado, foi
foi lembrada a memória dele aqui, se eu não me engano, uma vez pelo Carlos Rubens e pelo Dite, falando sobre a relevância dele na inauguração do CTMA. Não, Sim. o Aldo Abreu falou dele. Aldo Abreu é um consultor do Bandes que foi designado para cá e foi um dos, né, precursores aí, promotores, o cara que bolou, idealizou a feira do mármore e granito. E ele contou essa história aqui. Por mais de uma vez, seu pai é sempre lembrado, né? E a gente tem feito isso aqui também, Vitão. Eu preciso da sua ajuda muita aí. Alegria. Vou ficar de vez em quando te incomodando Claro. aí. Que eu preciso... uma das nossas propostas aqui é a gente resguardar a memória do setor, né? A gente tem personagens extremamente relevantes, né, que estão partindo, é o ciclo da vida, e nós temos nos esforçado para buscar trazer aqui os veteranos. A gente abriu uma vertente aqui chamada Os Pioneiros da Pedra. Legal. Então a gente está contando essas histórias, a gente está resgatando essas memórias, porque eu aprendi com o maestro João Carlos uma frase que não é dele, é uma frase de sabedoria, e diz que um povo que não preserva a sua história não está preparado para construir o seu futuro. Isso, né, quando eu ouvi da boca dele ali numa palestra, aquilo me marcou muito. Falei, cara, a gente precisa fazer um pouco mais. O pessoal está indo, né? Vai um, depois vai outro, e a vida é assim. E a gente precisa contar, né? E o seu pai faz parte disso, a sua família faz parte disso, né? E essas pessoas, né, no seu tempo, o seu irmão, fatalmente, certamente, de maneira muito honrosa, deixou legados, deixou uma história positiva, contribuiu para a cidade, seu pai igualmente. Então, e você fez o mesmo, né? Sim. Acabou de deixar a sua digital aí, isso é bom, e a gente está aqui registrando isso, e mais do que nunca, não só para conversar com você, não só para falar de turismo, mas a gente tem sido bem sortudo, bem premiado e prestigiado. É uma trajetória, né, Vitor, que a gente constrói de credibilidade com as pessoas, de acesso às pessoas, e a gente quer registrar um pouco dessas histórias. Não, é bacana. Vitor, eu quero falar de turismo, mas já que você citou um pouco aí essa coisa da gestão, e para a gente não passar em branco, passar batido, a sua experiência como político é de prefeito. Você não é vereador, você não é secretário, você não é... Você entrou de cara como prefeito. E bem novo, por sinal. E você foi uma grata surpresa, foi um cara que... A sua eleição foi uma coisa até meio emocionante, eu estava lá, eu vivenciei isso, que você estava em quarto nas pesquisas, e nas últimas semanas a gente estava tendo no off aqui um pouco rememorando um pouco disso. Aí você foi e rompeu e venceu políticos tradicionais, e foi um grande triunfo, e foi um momento que a cidade criou uma expectativa, e logo de cara, além das dificuldades normais, o grau de dificuldade da vida ali te entregou coisas mais difíceis ainda. Você enfrentou logo no início ali enchentes, pandemias e outros tipos de greve de polícia e outras coisas mais. Eu queria que a gente fizesse um pequeno resgate aí de como você, depois de 8 anos, passado 8 anos, qual a leitura que você faz do que você viveu, né? Qual a bagagem que você construiu com isso. E, enfim, o seu legado, vamos pincelar um pouco disso? A experiência como prefeito, Bruno, para mim foi, eu não vou dizer tranquila, porque você administrar uma cidade com 200 mil habitantes, sendo a maior cidade do sul do estado, não é fácil. Mas, graças a Deus, eu venho da iniciativa privada, tenho uma experiência administrativa, que foi isso que me motivou a vir para a vida pública. Assim, eu não tinha pretensão nenhuma de entrar na política para ser vereador, com todo o respeito que eu tenho ao legislativo, não é muito minha praia, por mais que na política você precise estar exercendo esses mandatos. Mas eu sou mais ligado ao executivo do que ao legislativo. E para mim foi muito prazeroso de você apresentar uma proposta para a população, indo diferente de tudo que já foi feito, né, com aquela premissa: se você quer resultados diferentes, se você continuar fazendo da mesma forma, você não vai obter resultado diferente nunca. Então, né, a gente apresentou em 2016 um novo modelo de gestão, uma coisa mais profissional,
né, buscando resgatar, né, a identidade de Cachoeiro, buscando resgatar a autoestima do cachoeirense, né, a gente tentar resgatar isso nessa proposta administrativa diferente. E foi isso que eu implantei nesse primeiro mandato de 17 até o final de 2020. Enfrentamos muitos desafios, como você mesmo disse. É uma cidade com poucos recursos, né? Com todo o respeito que eu tenho aos meus antecessores, na minha visão, administrativamente muito bagunçado. Então, tive que, né, levar tempo para reestruturar a máquina, né? A gente montar um escritório de elaboração de projetos e depois um outro de captação de recursos para a gente trazer esses recursos para cá. Então, assim, era meio que você trocar o pneu do carro com o carro andando e, da mesma forma, tem que apresentar resultado, né? A população demanda muita coisa e você tem que, né, na medida do possível, atender todas essas demandas. E uma carência de infraestrutura muito grande, né? Tanto que, quando a gente, né, finalizou o primeiro mandato, ainda tinha muita coisa para fazer e foi essa a temática que a gente levou para a reeleição, de que mesmo a gente enfrentando greve da Polícia Militar, enchentes invertidas, vamos dizer assim, né, alagamentos em bairros como Nova Brasília, né, a greve da Polícia Militar, eu falei, a maior enchente da nossa história em 2020, e depois uma pandemia, assim, apesar de tantos desafios, a gente fez algumas boas entregas. E a cidade, né, tem uma carência de infraestrutura muito grande, né? Eu que tenho a premissa de achar que o poder público é para servir a quem mais precisa, eu me incomodo muito quando eu vou num bairro que as pessoas estão morando lá há 30, 40 anos e não tem um calçamento. Então, assim, no meu segundo mandato, a gente fez vários projetos e fizemos grandes entregas. Inclusive, ontem eu estava no supermercado, 2 moradores da Cidade Alta, lá do Alto Village, lá, vieram me abraçar e falar: Vitor, que bom que você fez aquela obra para a gente lá, a gente nunca imaginava que ia ter essa dignidade. Então, assim, isso nos dá uma alegria muito grande de você, né, melhorar os indicadores da cidade. Eu elevei o orçamento de 2016 que eu herdei de 403 milhões para 1.123, que eu deixei agora para o prefeito Ferraço administrar. Né? Nós melhoramos o índice de transparência. Só para a gente, porque esse ponto é importante. Perfeito. Desculpa te incomodar. Não, tranquilo. Da onde veio essa receita? Como é que você conseguiu ajudar a incrementar essa conta dos cofres? Na verdade, é aquilo que eu falei. A gente se preparou nos primeiros anos fazendo projetos de captação de recursos. Não vou dizer que é um incremento de receitas próprias, nem de receitas federais e estaduais, mas sim de repasses e convênios. Eu acho que a gente fez a maior captação de recursos da história de Cachoeiro, tanto de emendas parlamentares quanto de recursos através de projetos. Boa. Então, assim, a gente elevou, né, o orçamento através de projetos. Né? Eu deixei um cartel, um portfólio de mais de R$1 bilhão em projetos prontos. É só a gente captar esses recursos e executar as obras necessárias. Então, assim, melhorei o orçamento, né, tirei a prefeitura da 40ª posição para o primeiro lugar em transparência. Hoje a gente é top 3, competindo ali com Vila Velha, não me lembro do outro município. Melhoramos indicadores de saúde, de educação, de segurança, né, próprio índice de segurança. Cachoeira é a segunda cidade com os índices menores, né, em relação a cidades com mais de 80 mil habitantes. Palauro teve aqui, né, vai ao ar o programa dele segunda-feira. Um abraço para você, Tenente Coronel. Ele trouxe um dado relevante aqui. Já temos... Estou dando spoiler do programa de segunda, mas ele já tem mais de 40 dias que não tem mais de 40 dias não tem homicídio aqui em Cachoeiro. Tem cidades com mais de 75 dias. Então, assim, o programa Estado Presente, né, que o Estado desenvolve, tem dado os resultados. E, assim, eu deixei a cidade de Cachoeiro com indicadores melhores. Cabe aos meus sucessores darem continuidade a esse trabalho, que é isso que a gente espera. Seja Ferraço, seja quem for, né? Hoje é o Ferraço que está lá, a gente torce para que ele faça uma boa administração. Você tem um bom relacionamento com o Ferraço? Tranquilo, sem nenhum tipo de problema, né? Uma relação amistosa, lógico, a gente não faz parte do mesmo grupo político. Apesar do filho dele, Ricardo Ferraço, é o nosso vice-governador e o nosso possível candidato à sucessão de Renato, e vai ser o nosso candidato caso ele venha candidato. Então, assim, não tenho inimizade nenhuma com a família Ferraço, muito pelo contrário. Torço muito para que ele desenvolva um bom trabalho na cidade de Cachoeiro, que é a nossa cidade, né? A gente espera tudo isso. Não, a gente está aqui para... É bom, é legal, né, no nosso programa, para o nosso público, a gente registrar
a sua fala aqui não, o nosso negócio é gerar a oportunidade da gente fazer a informação correr. Se fosse para a gente eleger aqui, você eleger e deixar registrado um ponto que você considera, Bruno, eu acho que isso aqui foi a grande vedete do que eu consegui fazer, foi assim, posso dizer que é o top 1 do que eu fiz, e um que você, esse aqui eu vacilei e poderia ter feito melhor. Você consegue elencar? Ah, claro, esse lógico. contraste aí? Lógico. O que seria o top 1? Top 1 para mim é a obra da macrodrenagem, cara. Que assim, eu acho que dos últimos anos, né, eu acho que a maior obra de infraestrutura que a cidade de Cachoeiro pôde vivenciar, apesar de todos os atritos, os ruídos que ela deu, né, mas quem é morador lá do Nova Brasília, eu acho que sabe a importância que essa obra tem na vida deles, né, tanto de comerciantes quanto de moradores. Né, você rasgar uma cidade de cima e embaixo, 3 quilômetros. Já está interligado? Já está funcionando? Já está tudo interligado, tudo funcionando. Já teve chuvas fortes que não teve alagamento lá. Então, assim, a gente fica feliz de ter dado resultado. É lógico, é uma primeira etapa da obra, ainda tem a segunda etapa que precisa captar o recurso e realizar, que é ali da entrada do Zumbi até o São Francisco de Assis. Então tem que pegar aquela outra parte da linha vermelha ali para continuar captando toda aquela bacia hidrográfica ali. Para mim, esse é o maior, é o marco, né, da gestão que a gente fez, fora outras ações importantes, né, como calçamento e drenagem em outros bairros, né, instalação de ar-condicionado em todas as escolas. Eu entrei em 2017, não tinha nenhuma escola com ar-condicionado. Então, assim, são fatos que eu acho que marcam, né, uma gestão. Está começando agora a ampliação da rodovia do Frade, Frade, que não está sendo na sua gestão, mas mas eu iniciei os processos de conversa lá atrás. Isso agora, mas é fruto de um aeroporto, de um combinado político seu, de uma construção política sim. e de porque é coisa histórica, né? Eu vou dizer assim, não é um ganho da minha gestão e que não deve ser, ninguém deve balançar a bandeira que foi o realizador e idealizador, porque são ações, fatos que a cidade precisa há muito tempo. O aeroporto já precisava ser ampliado há muito tempo, a rodovia do Frade já precisava ser duplicada. Isso é um tema que vem sendo debatido na cidade há muito tempo. Né? Todos os prefeitos tentaram e às vezes não conseguiram isso das instâncias maiores, que é o Estado e que é a União. Você vê, o contorno do mestre-alvo, não foi o Estado que fez, o recurso da bancada federal. Então, assim, essa articulação é importante. E eu tive né, a grata satisfação de, na minha gestão, eu ter articulado isso com o governador, ele encampado a ideia, tanto da macrodrenagem, quanto da ampliação do aeroporto, quanto da rodovia do Frade. E nesse processo, assim, não vou esperar que o aeroporto fosse entregue na minha gestão, que a rodovia do Frade entregue na minha gestão. Vitor, o importante é ela ser entregue. Uma das vezes que a gente trocou ideia, eu sempre bati nessa tecla com você assim, como cidadão, né? Perfeito. No papo com você. Eu sempre falei, Vitor, a gente precisa projetar a cidade para os próximos 20 anos, lembra? Sim, a gente comentou sobre isso. É isso mesmo. Eu acho que a gente tem que deixar esse legado. Lógico, não tem 4 anos é um peido. Passa então, rápido, velho. Passa muito rápido. Tem pra onde correr, não dá pra fazer se você não deixar a coisa planejada, estruturada, foi né? estruturado para isso. Agora, graças a Deus aconteceu. Um que você fala, porra, Bruno, isso aqui... não, tem assim... a gente não acerta 100%. Claro que não. A gente não é perfeito e vamos errar em todas as nossas ações. Até na minha secretaria hoje lá de turismo eu vou ter erros lá, isso aí não tem dúvida. Eu não vou dizer que é um erro, mas é uma coisa marcante. A questão do IPTU. Eu não vou dizer que é um erro, porque assim, não é um erro. Eu acho que o erro maior foi a forma de comunicar a população. Porque assim, foi uma determinação do Tribunal de Contas. O tribunal ia punir a cidade de Cachoeiro com perda de recursos, com perda de repasses. Se eu não fizesse, a gente iria ser punido. O meu CPF e a cidade. Então, assim, eu tive que fazer. Tem tudo registrado no acórdão. Eu tenho um material para mostrar isso. Só que as pessoas não entendem. E nem querem entender. É lógico. Você quer pagar imposto a mais? Ninguém quer pagar imposto a mais. O empresariado já está saturado de imposto. A gente sabe disso. Mas eu acho que a forma de comunicar isso que talvez tenha sido Eu me lembro que nesse dia, rapaz, eu tô falando de mim porque eu tô falando de mim. É eu que tô conversando com você. Sim. Dos fatos nossos em comum. Que era aquele dia eu até te liguei à noite, nós ficamos uma meia hora trocando ideia. Eu falei, Vitão, assim, eu dei os meus pitacos lá como cidadão cachoeirense. Mas marcou, né? Porque eu vou citar um exemplo para dizer que não foi erro. Porque não teve aumento de alíquota. Teve recadastramento. E aí, qual é a justiça nisso tudo? Se você tem um terreno, vamos dizer, Bruno Ramos tem um terreno que ele paga o IPTU dele lá bonitinho,
Aí, 5 anos depois, ele resolve construir, tem lá hoje um prédio de 5 andares com área comercial, com residência e tal, e você está pagando pelo mesmo IPTU lá do seu terreno. Passou 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos sem recadastramento, e quem tem que fazer o recadastramento quando tem alteração é o contribuinte, não é a prefeitura que tem lá que fazer, você tem que, lógico, pedir a licença de construção, então você automaticamente você já faz esse recadastramento imobiliário. Se você passa 20 anos... A prefeitura achando que você ainda tem um terreno e hoje você tem um prédio de 5 andares, quando ele faz o recadastramento, qual o preço que vai? O valor do teu imóvel. Não, sim. Sabe? Então, assim, é automático. Eu vou te contar uma curiosidade. Eu trabalhei, bem antes, eu era adolescente, eu trabalhei no setor da fazenda lá, no setor, esqueci o nome do setor, mas eu era responsável por preencher o BIC. Sabe o que é o BIC? Não. Boletim de Informações Cadastrais. Eu trabalhava lá. O que era isso? Lá no Secretaria, não tinha a informatização que tem hoje. Inclusive, eles estavam para contratar um cara para fazer um geoprocessamento e tal. Aí, contratava a galera do CI, né, dos técnicos de edificações, estagiário, a galera ia de bairro, de casa em casa, para fazer levantamento para cadastrar IPTU. E era uma ficha. Aí, essa ficha mapeava algumas coisas assim, ó. Por exemplo, condição da rua, rua asfaltada, sim. rua causa. Aí aquilo ia para uma aritmética, que a gente montava a estrutura e fazia o cálculo do IPTU. E hoje tem. Mas não foi feito o georreferenciamento? Foi feito? Foi feito. Que identificou, né? Sim. Foi o georreferenciamento assim, lá que identificou, né? Aí você vê assim, alguns vereadores duvidando, né, da questão de não teve voo, ninguém sobrevoou aqui. A gente tem prova, a gente tem o boletim na ANAC dos voos que foram feitos, a gente tem as fotos, mais de 300 mil fotos, né, cartográficas mostrando, né, e com precisão de 10 centímetros do tamanho de uma... Tinha carro também, tipo aquele do Google, que ficou rodando, ou não? Não, esse é um serviço que a gente contratou para pesquisar a cidade inteira, para ver todos os problemas, buraco, assim, de buraco, essas coisas, para a gente monitorar e já agir de forma mais rápida. É um serviço que a gente contratou depois. Mas do recadastramento foi feito, sim, um mapeamento, né, através de voos, né, e teve pessoas também que foram em algumas residências também, né, claro, não foram em todas que foram visitadas. Mas para você ter uma ideia da ironia, você sabe que 46% tiveram redução do IPTU? É mesmo? 46%. Alguém veio falar, obrigado, prefeito, você reduziu meu IPTU. Alguém veio falar isso comigo? Pois é. Não, mas você já pontuou aí. O erro, é assim, se for para pontuar o erro, foi a comunicação. A comunicação, a forma que foi feita. Vitão, esse negócio de política é uma cachaça? Você entra nesse trem e não consegue sair desse troço mais? Bruno, assim, eu como você disse no início, né, aquele mosquitinho azul, eu não digo que o mosquitinho azul me picou. Por que eu digo isso? Porque se eu ver que eu não estou contribuindo na vida pública, eu volto para minha empresa sem nenhum problema. Não vou ficar magoado, sentido de sair da vida pública. Mas eu gosto de servir as pessoas através da vida pública. Eu acho que a melhor ferramenta que a gente tem é uma gestão pública para a gente ajudar pessoas que realmente precisam. Então, assim, a minha cachaça hoje é eu ter, né, vigor, energia para continuar contribuindo. No momento que eu achar que eu não tenho mais vontade, né, vamos dizer assim, tesão de continuar ajudando as pessoas através da vida pública, eu volto para a iniciativa privada sem nenhum problema. Ô, Saulinho, chega aí, Saulinho. Não sou carreirista, vamos dizer assim, na política. Acho que todo mundo tem ciclos, né, cara? E enquanto o ciclo tá indo bem, a coisa flui, né? E eu respeito quem pensa, quem vive, quem quer continuar na carreira pública sem problema nenhum. E eu vou dar minha contribuição até que a população enxergar lá na urna e falar que eu não sirvo mais para estar contribuindo. Vitor, você foi prefeito, esteve prefeito, 8 anos, justamente num período extremamente crítico da forma de pensar, fazer, realizar política. O que eu chamo de crítico? A gente vive um estado crônico de polarização da política. Perfeito. Né? A gente vive assim, as redes sociais ampliaram os elogios e ampliaram as críticas. E você, tudo foi novo, né? Tanto a sua eleição, seu primeiro mandato, na sequência o segundo, mas também você era o cara que estava na prefeitura no momento em que a internet ganhou uma outra conotação. As críticas e os elogios também. A exposição, né, das pessoas, os memes, as risaiadas, até ameaças e as insatisfações ganham tons de
desumanização, né? O cara esquece que do outro lado tem uma família, tem um pai, tem uma mãe, tem uma filha, tem um cristão. Como é que você lidou com isso? Agora você está num cargo um pouco menos em exposição ali, um pouco menos exigido, mas de toda forma você vivenciou isso. Como é que você... Tem gente de todo o Brasil assistindo a gente aqui, outros prefeitos, outros políticos. Como é que você encarou essa exposição às críticas e às reprovações? Como é que você faz uma análise desse cenário tão conturbado que é a internet hoje? Bruno, assim, primeiro que eu não concordo com nenhum tipo de extremismo. Eu acho que ter polarização sempre teve, sempre vai ter. O que eu acho prejudicial numa gestão, seja no legislativo, seja no executivo, são os extremistas, que levam para um lado que não vai levar a lugar nenhum. Eu estou hoje num partido considerado de centro-esquerda, que é o PSB. Mas se esquerda você... não, Vitão, né? Ali é esquerda mesmo, rapaz. Não, se você considerar é centro-esquerda. Mas eu analiso pessoas. Por que eu digo que eu analiso pessoas? Eu fiz uma vez um teste daqueles de internet para ver qual é o meu perfil político. Eu sou centro-direita, para você ter uma ideia. Glauber, meu irmão, estava vereador e deputado pelo PL, o antigo PL, junto com o Magno Malta. Ele veio para a reeleição no PSB de Renato Casagrande. Então, assim, para mim, pouco importa onde você flutua, você tem que conhecer a pessoa. Porque existem pessoas boas no PT, eu conheço várias pessoas boas no PT, e tem várias pessoas do lado da direita que são muito boas também. Como tem muitas pessoas ruins do lado da esquerda, como tem muitas pessoas ruins do lado da direita. Então, assim, eu não gosto de analisar política por lados partidários extremos. Eu gosto de analisar pessoas. Quem é bom, quem não é, quem quer fazer o bem, quem não é, quem não quer. Então, assim, tem muita gente boa do lado da esquerda que tem proposição. Eu digo até o próprio governador Renato Casagrande, que é taxado de comunista, socialista, o pessoal xinga torto à direito. Vê se ele está fazendo um governo ruim. Qual o socialista comunista que cria um fundo soberano para o Estado ter riquezas futuras? Isso é coisa de direita, vamos dizer assim. Então, assim, eu analiso a pessoa. Se ele estiver fazendo um mau governo, beleza, você pode criticar em cima da gestão que ele está fazendo. Agora, o extremismo leva ao que você falou, de criticar a pessoa, de falar, e aí vai para o lado pessoal, que não tem nada a ver com a história. Eu exercendo o mandato em Cachoeiro, eu vim numa reeleição em 2020, o presidente era Bolsonaro, candidatos da direita contra mim, e fui reeleito com 52% dos votos. Por quê? Porque eu mostrei trabalho. Então, assim, eu acho que a população, a grande maioria da população, começa a enxergar isso também. Em vez de você ficar taxando, o cara é de direita, o cara é de esquerda, aquela coisa toda, não. Quem é a pessoa? Fez um bom trabalho? Não fez? Tem capacidade? Foi honesto? Então, assim, eu valorizo muito esse lado da política, de analisar o perfil da pessoa. Procura saber quem é a pessoa, se a pessoa tem capacidade, se não tem, se é bom, se não é, se vai dar resultado ou não. Mas a minha, só para finalizar, para não estender muito isso não, mas só para finalizar aqui, naquele primeiro momento da novidade, assim, é muito bom ser elogiado, é muito bom você estar com um score, né? Igual agora, como é que é? A pesquisa aí do Lula, como é que é? Popularidade, tem um popularidade, nome. Tá positivo, rejeição. Não, quando o barco está navegando bem, é muito bom, porque você sabe que você tem mais lovers do que haters. Sim. E em algum momento você se assustou com assédio ou você tirou isso de letra? Não, eu sou um cara muito tranquilo, Bruno, porque assim, se eu ficar focado em responder hater, em dar atenção a esse tipo de coisa, eu não trabalho. Verdade. Eu foco no trabalho, porque hater sempre vai existir. Assim como vai ter os puxa-saco e quem vai elogiar. Então, assim, eu não vou ficar feliz da vida para quem me elogiou e triste por quem me criticou. O negócio é seguir o bonde. Não, eu só estou perguntando em relação ao fenômeno mesmo. Estou tendo a oportunidade de estar gravando com você. Quando a pessoa critica, tem todo o direito. Assim, a pessoa vem no meu perfil me criticar. Aí, tá no meu perfil. Eu tenho o direito de apagar o comentário que eu não quero que esteja ali. A pessoa, você é pessoa pública, tem direito a ser criticado. Tem direito, critica no seu perfil, vai no seu perfil e fala mal de mim, não tem problema nenhum. Então, assim, a pessoa tem a liberdade de falar mal de mim, não precisa gostar de mim. Agora, no meu perfil, eu tenho a liberdade de querer o que eu quero ali dentro. Perfeitamente, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu consigo lidar muito bem com crítica, com elogio, né? E procuro fazer o meu trabalho, independente de ser
mais elogiado e menos criticado, ou mais criticado e menos elogiado, eu vou tratar da mesma forma, procurando fazer o meu trabalho com excelência. Vitão, e aí veio o convite para você assumir a secretaria, né? A Secretaria de Turismo. E você assumiu esse papel. E eu quero falar de turismo agora. Acho que a gente deu uma palhinha boa legal, aqui, legal. Né, sobre o seu mandato, sobre suas percepções. E vem um estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo ele está encravado no meio de estados muito grandes, né? Minas Gerais, que é um país, Bahia, que é outro país. O Rio de Janeiro, territorialmente, é menor do que nós, mas é uma trepinha ali também igual nós, né? Mas é muito maior em população, é um tipo de gente, né? É um tipo de densidade demográfica bem maior. E um estilo econômico, já foi capital do Brasil, enfim. O nosso estado, ele tem alguns codinomes, aí, algumas identificações pejorativas que nos perseguem, né? Durante muito tempo a gente ouviu falar que o Espírito Santo era o patinho feio do Sudeste, era o estado que ninguém conhecia, estado de caipira, etc, etc e tal, por causa do nosso formato, né, de ser uma coisa mais regional, mais rural, um estado pequeno, estava com 3.800.000 habitantes, talvez chegou a 4, não sei, e com poucas megalópolis, não tem nenhuma megalópole, você tem ali a região metropolitana, que é a mais densa, tem 2 milhões, né, a região metropolitana, e um estado com muita riqueza, muita beleza natural, né? Uma vocação industrial e portuária muito forte. Você pega para gerir uma pasta que não tem muito, tem alguns gargalos em relação ao turismo, né? Por exemplo, aqui no sul do estado, a gente tem praias lindíssimas, ao que me consta, me corrija se eu estiver errado, a gente não tem nenhum resort, né, do sul do estado. E isso a gente encontra no estado do Rio, em São Paulo, lá no sul nem se fala, Balneário Camboriú, etc. Tal. Qual que é a sua visão geral, né, sobre as nossas potencialidades? O que você pegou? Qual a visão, qual o rumo da prosa que estava no turismo quando você chegou lá e começou a arrumar a casa? Posso fazer um breve histórico? Pode. Antes da minha chegada, porque a sua fala é importante. Por que o Espírito Santo sempre foi o patinho feio, né, em relação aos outros estados, não somente em relação ao turismo, mas também às outras áreas? Se a gente não tivesse, nesses últimos 24 anos, de 2 governadores que colocassem o estado no eixo, né, de melhorar os índices econômicos, melhorar índice de segurança, enfim, de todos os índices, a gente não teria essa projeção a nível nacional como a gente está tendo hoje. Isso é fruto de trabalho lá de trás. Então, assim, e o turismo da mesma forma. Turismo não se faz da noite para o dia. Turismo é uma atividade de fomento de médio e longo prazo. E se você não estiver ali regando, né, esses investimentos no turismo, você não vai ver o resultado lá na frente. É lógico, se você tem uma cidade, como você mesmo disse, como o Rio de Janeiro, que já é historicamente, né, conhecida, e você desenvolve vários atrativos lá, fica muito mais fácil. Mas quando você tem um estado que não é conhecido lá fora, apesar de todos os seus atrativos, né, e você precisa estruturar melhor o estado para receber o turista, não adianta nada você fazer uma propaganda lá fora se você não tem, como você mesmo diz, não tem um resort ainda. Mas olha só, o estado do Espírito Santo é o estado que mais investe em infraestrutura no Brasil hoje. Então, assim, o governo Renato Casagrande tem malha feito viária, tudo. Você vê que a gente está fazendo obras de infraestrutura, porque o turismo é aquilo, é você conectar pessoas. Turismo é você levar uma pessoa para um lugar de interesse que ele quer. Então, se você não tiver o acesso garantido, não tem como você, né, promover o turismo através disso. Então, assim, a gente tem feito muitas obras de infraestrutura. Eu vou citar uma, que inclusive foi quando eu entrei, eu me digo que eu sou um afortunado, eu entrei na secretaria inaugurando uma obra, que foi a ligação ali da BR-101 até a Rodossol, né, Amarelos, na Vilagem do Sol, que é a estrada do Hotel Flamboyant. E com aquela estrada feita ali, 48 milhões, foi, 48 milhões de reais, tudo asfaltado agora. Com aquele investimento do Estado, o investidor privado, o dono do Flamboyant, já vai construir o primeiro resort no estado do Espírito Santo. Boa. Ali no Flamboyant. E aí gerou uma concorrência saudável, né? O Maeli Coelho, dono da Medicênio, que está levando o Parque dos Ninos ali para Buenos Aires. Está querendo construir um resort lá em Guarapari. Vai sair mesmo esse Parque dos Ninos? Vai.
Tomei até um vinho com ele recentemente, porque finalmente a gente bateu o martelo junto lá com a Prefeitura de Guarapari. Não, Buenos Aires hoje é uma pérolazinha, né? É uma pérola. Mas aí, continuando, né? O Marco Azevedo, a família Azevedo ali do Flamboyant, vai investir num resort. O Maeli vai investir no resort e o China, lá do China Park, já quer transformar o China Park em resort. Então, assim, virou uma briga saudável entre os empreendedores para trazerem resorts para o Espírito Santo. Só que existe também, por exemplo, uma especulação imobiliária muito forte de não liberar, vamos dizer assim, áreas de terrenos para resorts. A pessoa prefere construir um prédio para fazer Airbnb, para fazer prédio comercial. Então, assim, tem essa dificuldade do investidor vir encontrar bons terrenos em bons locais para fazerem resorts. Tem muita coisa também que é a área de proteção. Isso é um problema, marinho, né, cara? Né? Isso com é certeza, difícil, né? Com certeza. Essas burocracias que a gente enfrenta, são os gargalos que a gente enfrenta. Mas nessa consolidação eu queria que você continuasse desbravando aí. Como que a Secretaria de Turismo do Estado do Espírito Santo está atuando hoje? Então, que são as suas frentes aí? Vamos lá. Você falou da infraestrutura. Perfeito. Hoje nós somos 4 pilares, né? Vou dizer que somos 4 pilares, que é a parte de infraestrutura turística, que envolve, né, pavimentação, né, de estradas, né, que é o principal gargalo que eu vou dizer que os municípios têm, sinalização turística, pórtico de entrada das cidades ou de alguma rota, mirantes, piers, casa de apoio ao turista, né, reforma e manutenção de espaços turísticos. Então, assim, a gente tem esse setor de infraestrutura. Levei a minha equipe que estava aqui comigo na prefeitura para lá, para me dar suporte. A gente tem engenheiro, tem arquiteto. Já estamos finalizando a contratação de empresas para fazer projetos e também fazer a execução da obra. Então, assim, a gente está preparado para quando o governador falar, Vitor, faz isso, isso e isso, né? Ele passa o recurso, a gente já pega e executa. Então, a gente está se preparando para isso. Tem a parte de capacitação profissional, que é uma demanda forte que a gente precisa desenvolver cada vez mais no Estado. Não adianta a gente trazer o turista para cá e ele ser mal atendido, não ter uma qualidade no serviço de um garçom, de uma camareira, né, o bom atendimento. Então, assim, tem a capacitação para o setor turístico. Tem a parte da promoção turística, né, que a gente tem que divulgar o Estado do Espírito Santo. Então, a gente faz a participação em feiras, a gente faz, né, a divulgação através de fan tour, roadshow. Fan tour é quando você traz agentes de turismo para cá para conhecer o Estado. Roadshow é quando a gente vai para os outros lugares para mostrar o Estado do Espírito Santo. Tem o press trip, que é trazer, né, jornalistas para cá, influências digitais para estarem visitando o Estado. Então, assim, a gente Como é que está essa rota de influência digital? Tem algum aí que veio ou vai vir? Tem. Dá para citar alguém? Cara, eu não conheço os nomes, mas a gente tem feito esse trabalho e vamos intensificar. Porque antes a forma que o Estado divulgava era muito institucional. Pega um vídeo institucional do Estado, coloca em mídia de televisão e tal, gasta uma grana lá. Cara, que isso não vende. Você viu a Maísa Maior? Não vi. Viu, não? Seguinte, um cidadão lá do Rio de Janeiro fez uma personagem. Ah, da Marisa? Marisa. Eu li. Eu não cheguei a ver. Maior. Então, cara... Eu cheguei a ver, mas não li. Hã? É Marisa Maior? Tem certeza? Então tá. Que ela tá fazendo a propaganda da Magalu lá. Marisa Maior. Sim. Rapaz, o cara inventou uma personagem, criou um roteiro. E eu tava lendo. Hoje eu li uns 3... enfim, postagens aí de analistas aí analisando o impacto disso aí. Rapaz, isso aí tá dando uma repercussão do caramba. O pessoal comprou a ideia do negócio, velho. Eu coloquei na minha rede um videozinho feito por IA falando do Espírito Santo. Eu né? vi Que lá. Tem aquele 8 segundos. Eu comecei a seguir lá, né? Aí fica conectado postando trem também. Aí eu vi uma lourinha, eu acho, se não me engano. Então, assim, a gente tem esses 4 pilares, né? Falei da infraestrutura, da promoção dos destinos do Espírito Santo, da capacitação, e a gente também tem um centro de estudos, né? Que é o Observatório do Turismo, onde a gente faz pesquisa, né? Perfil do turista, para a gente ter dados, para a gente saber qual área que a gente ataca melhor. Dá para dar uma pinceladinha no perfil do turista que vem aqui no Espírito Santo? Perfil do turista no Espírito Santo. Mineiro. Metade do turista é capixaba. É o capixaba saindo da sua cidade indo conhecer, né, as nossas atrações. 30% mineiro, que tradicionalmente, né, o nosso turismo, assim, desde a década de 40, vamos dizer assim, que é mais focado no sol e praia. Né? Lá atrás, quando tinha aquela famosa estação, vamos dizer assim, café com leite, né, que os grandes produtores começaram a se enriquecer, são eles que procuravam, né, destinos, né, começaram o turismo e procuravam as praias do nosso litoral.
Passando na década de 80, por exemplo, quando começou a ter mais transporte rodoviário para as pessoas se deslocarem, né? Tivemos a Itapemirim, uma grande empresa aqui de Cachoeiro, né, que promoveu muito isso, né, a melhora de renda das pessoas. Então elas começaram a ir em outros destinos. Guarapari se consolidou, mas Marataízes, né, todo esse litoral nosso começou a ter mais invasão. Depois a gente partiu para um outro tipo de turismo, não só de sol e praia. A gente começou a diversificar, que é o agroturismo. A gente vê a região de Venda Nova, Pedra Azul, né, as famílias tradicionais de imigrantes, né, italiano, alemã, pomerana, né, abrindo suas propriedades para as pessoas conhecerem, né, comprar os produtos direto lá. Então, assim, foi diversificando, né, o turismo no estado do Espírito Santo, turismo de aventura, né, na área do Caparaó. Enfim, hoje a gente tem uma diversidade muito grande. Eu vou perguntar na sequência aqui. Quais, já está dizendo isso, mas só para ficar bem elencadinho aqui, quais são os polos turísticos hoje que dá para elencar? Pedra Azul, tal, Guarapari, Grande Vitória é o grande chamariz, né, por conta de aeroporto e rodoviária. Turismo, né, de negócio. Turismo de negócios, né, a área de Vila Velha, Guarapari, né, sol e praia. Né, a gente tem a região de montanhas, né, Pedra Azul, Venda Nova, Domingos Martins, Marechal. Santa Teresa está despontando agora também como um novo polo. A gente tem lá no norte Pancas, né, com aquela tirolesa que foi instalada lá, né, a região. O pessoal tem ido para lá, Vitor? Tem muita gente indo para lá, para esporte de aventura, voo livre. Né? Itaúnas, com o famoso forró de Itaúnas lá, que para quem gosta também, então a parte norte tem. O Caparaó, que está sendo muito explorado também para turismo de aventura. Então, assim, a gente tem esses nichos. Informações de que existe a possibilidade aí do Caparaó virar uma nova Pedra Azul, até melhorada, tanto pela beleza natural ali, né, quanto pela localização ali mais próximo ao pessoal do... Sim, já tem, tá rodando já isso? Tem bastantes investimentos lá, né? Pedra Menina virou um polo, né, turístico muito forte. Né? A gente tem a Estrada Parque do Caparaó, que é um investimento que o governo do estado já tem o branding feito e aí precisa fazer os investimentos. Então, assim, tem muita coisa programada para acontecer. Queria ver não vai acontecer, eu acho que na minha gestão, né? Como eu disse, é médio e longo prazo, tem que seguir esse planejamento e ir melhorando essas infraestruturas. Agora, você já acabou de responder aí também uma pergunta que eu ia fazer, mas só para pontuar. Quando a gente fala de turismo no Espírito Santo, uma dos reclames é justamente isso, a falta de estrutura. Qual falta de estrutura? Não tem uma ducha na praia, não tem nem estacionamento, é uma coisa muito rústica, né? O turismo aqui no nosso estado é muito rústico. O que você tem notado? O que dá para notar? Como é que a secretaria intervém ou observa isso ou estimula o setor privado a investir? Como é que é essa seleção de coisas, essa visão? O Estado, Bruno, trabalha hoje de forma regional. Hoje o Estado é dividido em 10 regiões turísticas. 10 regiões turísticas. 10 regiões turísticas e são, vamos dizer assim, trabalhadas pelas instâncias de governança. Hoje cada região tem uma instância de governança, ou é um birô, ou é uma associação que, né, de forma regional, congrega esses municípios dessa região e começa a articular e fomentar o turismo junto aos municípios compondo essa região. Então a gente trabalha valorizando de forma mais regional do que individual dos municípios. Porque assim, é melhor você tratar com 10 do que tratar com 78 diretamente. Lógico, eu vou visitar todos os municípios, vou articular, vou ouvir as demandas, mas é melhor você trabalhar de forma regional, porque um município trabalhando o seu turismo, o turista chegando lá e você indicar o seu município vizinho, né, o turista não quer ficar só no seu município ali curtindo o que tem, ele quer no dia seguinte conhecer coisas novas. Então você fortalece a região através dessa cooperação entre os municípios de uma região. E aí a gente consegue fomentar através de estudos esse tipo de situação que você falou. Qual é a maior carência que tem lá de infraestrutura, por exemplo? É a parte de estacionamento? É a parte de esgoto, saneamento básico, que a cidade não tem? Você vai na praia, faltou água, sabe? Então, assim, são essas necessidades que a gente vai analisando para disseminar dentro do governo. Lógico, não compete a Secretaria de Turismo fazer esse tipo de intervenção, mas a gente já articula dentro e mostra os gargalos que a gente tem para melhorar, para ser atrativo para o turista vir, gostar, elogiar e voltar quando tiver outra oportunidade. Agora, o advento da internet acabou propiciando a surgirem muitos entusiastas do turismo que criam páginas e tem dezenas, talvez centenas de páginas independentes, né? Sem nenhum tipo de vínculo com o governo ou com
instituições, promovendo imagens belíssimas, inclusive, do Espírito Santo. Estamos até para trazer alguns aqui, a gente está montando pauta e tal, porque a gente quer entender um pouco mais desse movimento. Página aí com quase 1 milhão de seguidores e tal, e milhares de views, milhões de views, curtidas, etc. Imagens bem feitas, né, bem captadas e tal, editadas, e promovendo o Estado. Você enxerga esse trabalho que essa galera faz aí como um aliado do turismo? Com certeza. Tem dado para notar o incremento das coisas? Com certeza. A gente vem observando, né, através de números, o crescimento do Estado do Espírito Santo em relação ao turismo. O Espírito Santo é o segundo estado que mais cresceu em turismo nesse último ano, né? Então isso é um dado importante, foram 9%, acima da média nacional. Então a gente vê que o trabalho que a Secretaria fez ao longo dos anos, né, e agora intensificado, né, nesse último período com o governador, e esse trabalho externo, vamos dizer assim, de influências, de pessoas... Vocês conversam com essa galera, Vitão? Dá para conversar? Dá para conversar. O que eu estou querendo propor? Porque assim, a gente, como setor público, a gente não pode patrocinar a pessoa física. Que todo mundo espera isso. Todo mundo quer um pedacinho do bolo. Ajuda. O que eu estou tentando achar um caminho? Ver se a gente cria uma premiação, por exemplo. Qual é a pessoa que mais divulgou o Estado? Qual teve mais... Sabe, criar um prêmio. Estou analisando juridicamente... junto com a Procuradoria do Estado, para ver se a gente acha esse caminho para a gente motivar ainda mais o influencer a falar bem do Estado do Espírito Santo. Não só o influencer capixaba, de quem está aqui, quem faz esse tipo de trabalho, mas também influencers de fora, que vêm para cá, que também são conhecidos, porque assim, a gente quer o público capixaba, que conheça as coisas daqui e venha fazer turismo, mas a gente quer gente de fora também. Vitor, é engraçado que a gente está começando a trabalhar com esse lance de comunicação aqui. O nosso trabalho, como eu estava te falando, é recente, tem poucos meses. Mas, cara, a gente começa a futucar, montar pauta, e fulano que conhece Beltrano. Rapaz, a quantidade de gente daqui do estado que é bastante famoso a nível nacional, das redes sociais. A gente sabe que é um tipo de fama diferente. Sim. Né? Por exemplo, a gente tem trago aqui, a gente trouxe o Brenier aqui, músico. Talvez você lembre. Conhece o Brenier? Conheço. Ele é filho da Dinete. Da Ednete, que foi minha comandante da guarda. Isso aí, a Dinete é minha amigona, o Paulo, a galera toda lá. Brenier, cara, um moleque novinho e tal, tocou no meu casamento. Talentosíssimo. Cara, ele é uma das primeiras, eu não posso taxar agora se foi a primeira, eu acho que é a primeira, mas uma das primeiras agências contratadas do TikTok, do próprio TikTok, identificou ele lá, e ele forma outros artistas que também usam a internet para monetizar. Então, o nego ganhando 30 pau, 50 pau. Eu tô dando um exemplo. Sim. Fora outros, a própria Faida, que você está lembrando dela aqui, que ela criou um personagem lá, fala de direito. Da parte jurídica, e isso. E aí, mas é muita gente. Você vai pro lado do humor, né? O Renato Albani, a Lara Santana. A Lara então, assim, explodiu. Tá fazendo até propaganda pro Baneste, né? Então, a gente começou. Tem uma menina aqui que eu tô tentando trazer, tá difícil, dona Jamile. Tem uma menina aqui de Castelo, chama Jamile Brambila. Ela começou a mostrar a vida na roça, lá em Castelo. Legal. Aí tá com milhões de views também. Até fiz contato com ela, Bruno, vamos tentar marcar e tal. Ou seja, tem muita gente promovendo e propagando isso o Espírito Santo. Santo. Demais. E aí, Vitor, aí não é a sua pasta, mas você tá na gestão, você faz reunião lá com o chefe lá, com o comandante, que queremos você aqui, doutor Renato. Fazer ouvir, pegar o gancho aqui. O Renato Casagrande, você conhece como é que está a movimentação. A gente está com previsão, está vislumbrando no cenário assim, muitos investimentos chegando pesado no Estado. Procede, é isso mesmo? Sim, tá vindo? Sim. O Estado teve, se eu não me engano, ano passado, Bruno, um orçamento de 4 bi para investimentos. E para esse ano, se eu não me engano, ou é 5 ou 6 bi. Então, assim, já foi feito muita coisa no ano passado em termos de infraestrutura, e eu acho que esse ano... Você está falando de dinheiro público para investimento em infraestrutura. Sim, mas eu estou falando de negócios vindo se instalar aqui. Não, você diz de empresas, novos negócios, sim. Não, disso também. Eu tô falando, no geral, o Estado está em ebulição. Perfeitamente. Quando você promove esse tipo de situação, você atrai o investidor para cá. Hoje a gente tem o colega secretário Sérgio Vidigal, lá na parte do desenvolvimento, que sucedeu o vice-governador, né, Ricardo Ferraz. Esse trabalho é constante, tem sido feito negociações. O governador foi nos Estados Unidos recentemente lançar o programa Invest,
né, para realmente atrair mais investidores até internacionais para cá. Eu acho que o Espírito Santo é a bola da vez, né, tanto para o turismo quanto para investimentos. E esse porto aqui de Kennedy, Vitão, sai ou não sai esse negócio, cara? Cara, é uma grande esperança nossa do sul do estado, né? Eu só estou ouvindo notícias boas de que está em andamento as obras e que agora parece que vai, que o investidor lá realmente está acreditando que vai. Então, parece, assim, ainda tem um pontinho de interrogação ainda, cara. Só depois que inaugurar que a gente vai falar, realmente foi. Então, mas assim, a gente tem que torcer para que saia, né? E se por parte do investidor privado... Mas a obra está acontecendo lá? Eu ouvi dizer que está. Eu ouvi dizer que está acontecendo. Eu estive lá agora nesse final de semana, por acaso. A gente lançou o Pó de Pedra Agro. E nós fomos lá em Kennedy, lá em Mineirinho. A gente esteve lá na fazenda lá do Marquinhos, né, Lori Thor, que é um empresário aqui de... Marquinhos da Drog Média ali do centro. Perfeito. Marquinhos fez um leilão essa semana aqui, bichão. Levantou uma grana pesada. Eu não vou citar porque eu não sei se ele... Eu sei, mas não vou ficar revelando negócio dos outros. Mas eu sei que foi um negócio... Aí a gente esteve lá para conhecer a estrutura, né? Foi ver os animais que iam ser leiloados. O pessoal do canal do Boi teve aqui. Um leiloeiro que faz o Brasil inteiro teve aqui. Aí eu fui em Kennedy, eu falei, vou voltar pelo litoral. Isso que eu fui lá, olhei, eu não vi movimentação. Mas quando a gente chegou na Praia das Neves, que tem a conexão da Praia das Neves com o Marobá, estava fechado. Aí o Orlandinho que saiu daqui estava comigo e falou, Bruno, deve ser obra do Porto. Parece que é obra do Porto. E eu vi um vídeo, se eu não me engano, do Ricardo Frizeira, fazendo a promoção dali e tal. Enfim, as coisas estão acontecendo. Tem muito negócio chegando, né, cara? Tem muito investimento. Como eu disse, eu acho que o Espírito Santo é a bola da vez. E esse trecho... Duplicação da BR, duplicação da 282, da 262, já está contratado. Então, mas chega até aqui, será? Da 262 ou da 101? Não, da 101. 101 vem até aqui. Vem? Eu acho que vai até o Rio. Até o Rio? Acho que vai até o Rio. É. Tem a parte da ferrovia que vai até Anchieta e depois, né, tentar trazer até o Porto, né, Central e depois fazer um Rio caldinho de Janeiro. Aqui também, pô. Faz um braço aqui. O próprio aeroporto nosso aqui de Cachoeiro, né, vai ser um vetor econômico muito importante. Né, a gente já tem lá o de Linhares, que está com operação só de um voo da Azul, né, Belo Horizonte, Linhares. E a gente espera que o de Cachoeiro aqui venha a ter voo comercial também para a gente fazer essas conexões. Eu acho que assim, a gente tem tudo para ser um polo logístico forte, ainda mais do que já atrair empresas para se instalarem aqui, indústrias, novas indústrias. A parte do aeroporto, o vice-governador Ricardo já falou que o Estado está em negociação para trazer importação de aeronaves por aqui, né? Hoje é só feito por Vitória. São 4 ou 5 bilhões anuais, né, que rende essas importações. Se a gente trouxer 1 bi para Cachoeiro, imagina quanto de receita vai ter para o município desenvolver as políticas públicas. Então, assim, eu acho que o sul do estado vai se desenvolver muito com essas infraestruturas que estão chegando, seja porto, ferrovia, aeroporto, duplicação das rodovias, né? E eu acho que a gente está no caminho certo. Agora, Vitor, para a gente já ir para os finalmente aqui, até você tem compromisso também, futuro, vamos falar de futuro. A gente falou de passado, falamos do presente, vamos falar das projeções. Brinquei o tempo inteiro aqui, falamos 2 vezes do tal do mosquitinho e tal. Você vem a candidato, né? Como não poderia ser diferente. Eu estou como um dos nomes no partido para a possível candidatura, né, do ano que vem. Não está definido ainda, né, se venho para estadual ou federal. Como posso vir para senador, para presidente, para governo. Brincadeiras à parte, mas... Presidente, você já foi do município lá, né? Da Amunes, né? Presidente, né? da associação. Mas, assim, estou com o nome à disposição do partido. Né? PSB, claro né? que Está no PSB. No PSB, do governador Renato Casagrande. É claro que a gente, através do trabalho que a gente fez aqui em Cachoeiro, né, mesmo parte da população não gostando, eu acho que a gente fez um trabalho relevante para muitas pessoas. Eu acho que isso me dá um pontapé inicial, né, para ter uma votação que me garanta, né, uma boa votação. Então, assim, eu estou a serviço do partido, sou soldado, né, e se a população enxergar... Quem que está presidindo o PSB hoje? Hoje é o Alberto Gavini, nosso diretor da ADERES lá. E se a população enxergar que eu posso ser um bom nome, um bom player para continuar servindo na vida pública, estou à disposição. E na chapa lá, na conjuntura total... Renato Casagrande, que a gente quer ouvir dele aqui, queremos trazer ele aqui, não quero em nenhuma hipótese você fale por ele, mas a sua visão, a sua análise.
Sei que está lá no grupo, né? Tem secretário dele. Você vislumbra, ele está encerrando um ciclo agora, né? 2 mandatos, se consolidou, ganhou uma reeleição apertada. Eu acho que todos esses apertos aí tem muito a ver com a polarização do que qualquer outra coisa. Assim, não foram fatores regionais, locais. São fatores externos que influenciaram e pesaram. E ele ganhou uma eleição, né, se consolidou como uma liderança, já tinha tido o primeiro mandato lá atrás, etc. E tal. Como é que você acha que o tabuleiro político está se desenhando aí? Casagrande vem para senador, né, que é o que é mais aventado, formam lideranças, o candidato que está se desenhando para defender o mandato, né, defender o grupo, é o Ricardo Ferraço. Como é que é a leitura que você faz aí? O que está posto? Política, você sabe muito bem que é uma nuvem. Passou um vento, pode mudar. Mas hoje o cenário que já é declarado até para a imprensa, possivelmente, né, o que está se encaminhando é o governador ser candidato a Senado e Ricardo, por ser vice, ser o sucessor, né, ser o candidato ao governo, né, da chapa do governo. Então, esse é o desenho hoje. Né, e é o que a gente vai se empenhar para se concretizar. Você enxerga outras forças políticas desenhando para essa disputa? O que você vislumbra aí? O que o mercado diz? O mercado você da política diz no geral no ou geral. do grupo? Não, você do participa grupo de um grupo, participo. você já falou. Você tem aí o deputado estadual, e eu acabei de citar do Casagrande, Perfeito. que provavelmente venha senador, que deixa no legado ali para representar o grupo o Ricardo. Quem que você vê como força política antagônica? Quem que está posto aí? Porque muitos nomes se falam. Por exemplo, você fala de Evaí de Mello. Evaí vem a senador, Evaí vem a governador. O que na sua visão, estando no grupo... Hoje, o que se posta, né, eu acompanho pela imprensa, hoje que tem é o prefeito de Vitória, né, com esse grupo, né, que você citou, do Evaí, de outras lideranças do lado da direita, vamos dizer assim, se colocando como uma alternativa, uma opção. Não vejo outra opção assim posta hoje. É nessa pergunta, não vejo porque outra, a gente está aqui, você está de um outro ângulo lá, você está em contato com outras visões. A gente está aqui no dia a dia, até o pessoal do Granito também, a vida do graniteiro é chegar às 7 horas da manhã na empresa e sair 7 horas, a gente está ali, tem conversinha de zap, tem alguma coisa na internet, mas a gente não está vivendo a política, né? Como quem está dentro enxerga. E a impressão que a gente tem é que estão esses dois grupos mesmo, não se vislumbra outra coisa. E do lado do governador, né, da aliança que o governador tem formado, hoje o candidato posto, né, é Ricardo, mas o próprio governador já disse, né, que dentro desse grupo tem o Sérgio Vidigal, tem o Arnaldinho, prefeito de Vila Velha, tem Gilson Daniel, tem o da Vitória. Então, assim, são nomes que já foram falados lá atrás, né? Tem o Clério Sampaio, né, que se colocou também como um nome. Então, assim, essa união é que lá na frente vai decidir. Alguns já estão até se manifestando, né, pró-Ricardo. Né, Eu vi aí um movimento bastante forte de prefeitos declarando apoio assim, de maneira expressa, né, ao Ricardo. Está vindo muito forte. Então, né? essa é a tendência. Né, e eu acredito que isso seja concretizado lá na frente. E do outro lado, né, o nome que tem sido colocado é do prefeito de Vitória. Fora esses nomes eu não conheço, confesso que não conheço. Acredito que os outros nomes vão tentar, se tem mandato, vai tentar reeleição, se não tem, vão tentar outro cargo. Vitão, para a gente ir para os finalmente em definitivo, uma última fala aqui. A gente falou de política local, falamos de política estadual, vamos dar uma pincelada na política a nível nacional aí. Como é que você vislumbra esse cenário tão conturbado que está posto hoje, né? Essa guerra de braço aí do Congresso com o Judiciário, com o governo do Lula aí tremendamente enfraquecido. Ontem saiu o anúncio em definitivo, o PP e o União Brasil desembarcando do governo, né? Todas essas questões aí de má gestão, esse erro de comunicação e de visão do Haddad lá de querer implementar o IOF, mais os desgastes vindo do INSS, aquela coisa toda. Como é que você observa esse caldeirão aí, você como um político? Eu vou citar a minha opinião como cidadão. Como cidadão? Eu vou citar como cidadão, porque, assim, Bruno, eu acho isso muito prejudicial para todos nós. Vamos dizer, né? O presidente se elegeu, e aí não vou
levar para o campo de se houve fraude, se não houve, está lá eleito, né? Foi nomeado, empossado, está eleito. Eu, como cidadão, torço para que ele faça um bom governo e melhore o nosso país. Se hoje ele está com uma aceitação muito ruim, eu acho que foi 40 e tantos % de ruim e péssimo, né, na última pesquisa que foi feita aí, se deve a esses vários fatos que você falou aí. 60 e tantos % não apoiam ele vir para a reeleição. Então, assim, são atos que você vai fazendo no governo que vai gerando isso, né? Eu digo que na minha eleição é a mesma coisa. Se eu tivesse 90% de aceitação, eu fiz uma boa gestão. Se eu fiz 50% ali, tem metade que gosta de mim, tem metade que não gosta. E isso é muito ruim a nível de Brasil. E você aí, com um enfraquecimento do lado do executivo, esse protagonismo do lado jurídico, eu também acho muito ruim, porque assim, não é o papel desse núcleo, vamos dizer assim, tomar as rédeas que não lhe compete. Ele tem que fazer o julgamento, não ficar determinando parte do executivo. Eu acho isso muito ruim, né? Sabe? Então, assim, eu acho que cada um tem que estar na sua praia, fazendo e fazendo bem feito. Né? O cenário hoje no Brasil, né, é de muita instabilidade, até para o próprio empresariado, não sabe o que vem por aí. Se pode surgir essa questão do IOF do nada, aumentar um imposto. Enfim, é uma insegurança muito grande. Né? Cenário para a próxima eleição. Né, o lado da direita, hoje o Bolsonaro está inelegível, não sei se vai ter um outro nome caso ele não possa concorrer, se vai ter um nome forte para combater, né, o próprio presidente Lula hoje, que, né, possivelmente deve ser o próprio candidato. Não vejo outra liderança forte como ele do lado da esquerda que hoje possa ganhar uma eleição. Eu acho que se ele não vier, fica muito nivelado, eu digo assim, não vindo Lula, vindo Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro ganha. Não vindo Lula nem Bolsonaro, eu acho que vai ser uma briga boa quem apresentar melhores propostas. Se vier Lula e outro que não seja Bolsonaro, não sei, assim como foi a última, não sei a força que Lula tem lá na frente, entendeu? Porque é aquela questão do assistencialismo lá, que é muito forte no Nordeste, né? A classe C e D e E, né, valoriza muito isso e vota por conta dessas questões. Então, assim, é um cenário ainda muito nebuloso, cara. Eu espero que a gente tenha nomes fortes surgindo com boas propostas para a gente ter um país cada vez mais forte. Se a gente for ampliar mais a área de busca, aí tem guerra começando hoje, né? No dia de hoje, tem as interferências internacionais. O mundo está um lugar instável, né, Vitão? É difícil. Mas é isso, gente. Olha, nós realizamos esse programa aqui, esse bate-papo, que eu fico grato. Já te convido, Vitor, o espaço fica aberto para novos convites, né, para novas oportunidades. Você falou em algum momento aí que você tem uma equipe técnica lá. A gente também dá espaço para esse olhar mais técnico. A gente tem o Podpé da Arquitetos aqui. É legal. Eu até estou em busca mesmo da gente trazer um arquiteto com o olhar e com a pauta do serviço público. A gente tem feito com vários arquitetos aqui já, tanto locais quanto a nível nacional também. Estamos com um calendário aí para trazer pessoas relevantes aí. O nosso intuito é você que está aí. Você não conhece Cachoeira, você não conhece o Espírito Santo, você está ouvindo a gente de São Paulo, do sul do país, do Nordeste ou até do exterior. Venha conhecer o Espírito Santo, meu amigo. Nós estamos com o secretário de turismo aqui, o cara que resolve, o cara que faz a dancinha lá e vai para a internet, bota o pau para quebrar. E apresenta esse estado muito rico. São muitas belezas naturais, né? Bruno, eu costumo dizer, eu cito uma frase que o Espírito Santo é um pedacinho do Brasil em um só lugar. É verdade. Você quer praia, a gente tem. Você quer montanha, a gente tem. Você quer observar baleia, a gente tem. Você quer duna, a gente tem. Tem também. Você quer lagoas naturais, a gente tem. Você quer turismo de negócios? Tem. Você quer turismo religioso? Tem. Verdade. Tem de tudo no Espírito Santo. E o melhor, tudo muito perto. Você quer da praia à montanha, você está em 1 hora, você já está na montanha. É muito fácil conhecer o Espírito Santo. E outras vantagens. Os índices de segurança estão melhorando a cada ano que passa. Isso atrai muito o turista, né, que quer a segurança para sua família. O custo-benefício é muito bom em comparação de preços de outros locais. A nossa culinária, a nossa gastronomia é incomparável. Lógico, tem gente que gosta de comida nordestina, tem gente que gosta de comida do sul. Mas a gente tem isso aqui também. Mas a gente tem tudo isso aqui.
Comida né? mineira. E quem não conhece, né, a muqueca capixaba tem que vir conhecer. Nosso café é premiadíssimo no Brasil. Então, assim, a gente tem tudo para despontar. Eu digo que a gente é um diamante que, né, as pessoas no Brasil e fora do Brasil ainda não conhecem. Cabe a nós, né, lá na Secretaria de Turismo, Vitão, promover. Você é um cara divertido. Você cria memes, você criou uma linguagem divertida para comunicar com a população. Eu não esqueço do dia que você fez aquele meme lá do chute da bola que bateu. Eu peguei minha bola, não sei o quê, e vários outros. Até teve um dia que eu tava trabalhando, cara, de noite. Aí eu fui procurar uma foto lá de algum registro meu. Aí vi a foto do Vitor no meu celular com aquele você meme. Me mandou, né? Eu mandei pra você com meme de velho. Uhum. E eu falei, aí, Vitor, ó. Na época, eu posso até falar aqui, não é segredo. Na época a gente tava brincando que tinha dado um entrevero lá, uma fala com o Ferraz. Eu falei, ó, Vitor, agora você tá preparado para discutir com o Ferraz. E aí você sempre teve essa linguagem divertida, né? E usa muito bem as redes sociais. Conta para mim aqui, para nós aqui, para quem está assistindo a gente, as histórias conectam muito com as pessoas. Algum momento inusitado, curioso, engraçado, divertido ou emblemático de algum momento do seu exercício, ou na secretaria, ou no exercício da prefeitura, um dia que deu ruim, um dia de uma presepada, que a Bruna, aquele dia, fui fazer tal obra. Puxa na memória, não combinamos, não. Mas... Cara, eu vou contar um fato. Não, eu vou contar um fato que me aconteceu semana passada. Cachoeiro deve ter várias histórias, né? Mas eu estou recente na Secretaria de Turismo, e aí, se precisar fazer de novo aí, Vou fazer, de boa. Vambora? Eu tropecei aqui, galera. Tropecei no... Tem várias histórias na secretaria, mas eu queria contar um fato que me aconteceu agora, semana passada. Conte. Pela primeira vez a gente está fazendo parceria com a Azul Viagens. Que, assim, o Estado do Espírito Santo, como eu disse, investiu muito em mídia institucional, que não é ruim de se fazer, precisa se fazer também, mas a gente precisa investir em quem vende os pacotes turísticos, que são as operadoras, que são as agências, que são influências, que fomenta isso. Então a gente já fez essa parceria com a Azul Viagens, e eu fui para um evento em Foz do Iguaçu semana passada, no evento da Azul Viagens, que a gente ia promover o estado para 300 agentes, né, da Azul lá em Foz. Peguei o avião da Azul com conexão em Viracopos para ir para Foz. Eu tive que despachar minha mala aqui. Apesar de não ter quase nada na mala, ia só um dia, né? Ia fazer um dia, né? Tive que levar um blazer e botei numa mala que não cabe na mochila. Tive que despachar minha mala. Cheguei lá na conexão, a tempo, o voo atrasou, cheguei a tempo. A pessoa chegou para mim, sua mala corre o risco de não ir porque o seu voo chegou atrasado. Eu falei, como é que eu vou fazer? Porque eu preciso do meu blazer que está dentro para o evento no dia seguinte. O senhor pode ficar aqui no aeroporto e pegar sua mala e ir no voo do dia seguinte. Eu falei, não, eu tenho um hotel reservado, eu vou para lá, vou para o hotel, no dia seguinte eu vou no aeroporto e pego minha mala. A mala não chegou. O evento era 11 horas da manhã. A mala ia chegar no voo de 2h30 da tarde. Aí o meu voo de volta é nessa aeronave que vinha, chegava às 2h30. Resumindo, perdi o evento, né, a equipe fez lá, né, Lorena participou, o China, que é o presidente do Contours, participou. Eu acabei não participando do evento. A minha mala não chegou lá em Foz. Ela teve que voltar no voo que eu fui para Vitória de volta. Cheguei em Vitória, a mala não chegou. A mala chegou só no voo da meia-noite. A pessoa chegou para mim, você quer que a gente entregue segunda-feira na sua residência? Não, eu volto aqui meia-noite para pegar minha mala. Então, assim, fui no evento da Azul, pela Azul, para falar do Espírito Santo pela Azul, acabei não indo, acabei não pegando nada. Então, assim, são coisas que acontecem. Agora, Azul, que fazem parte. Vocês vão ter que dar um terno novo para o secretário de Turismo do Espírito Santo e da cor azul. E o blazer era da cor azul, cara, propositalmente. Era mesmo? Era azul. Ai, meu Deus era do céu. azul. E hoje nós estamos todos de azul. Todo de azul, mas você foi vê? coincidência, porque o nosso tema, cada Azul programa, também, né? cada programa tem uma temática de cor, né? A gente colocou para criar a identidade visual do negócio. Esse foi um fato é o azul. engraçado que Então eu passei. foi legal. Ou seja, por causa de uma mala, nada se concretizou. Você viu? Vitão, um meme que fizeram de você na gestão
que você viu e você riu e ri dele até hoje? Cara, foram vários, mas um que assim, que fizeram, que me marcou, foi daquele que um dia eu fui fazer uma massagem, que eu fui fazer a massagem e fui tirar uma selfie minha. Pra quê, cara? Pra que eu fui fazer aquilo? Nossa senhora, esse roda até Fiquei hoje. igual massa de pão, e tá lá massa de pão. E se a gente soltar o corte disso aqui nos grupos, daqui a pouco todo mundo tá aí no celular. Deve ter. Esse acho que foi um meme que ficou. E uma propaganda que você fez que você gostou? Porque assim, agora tá na moda, né, velho? Aquele prefeito lá de Cotia, Sorocaba, diz que o cara tá. Eu vi até uma análise aí em termos de a performance dele é maior do que o presidente e tudo mais. Sim. Cara, Rodrigo Manga. Rodrigo Manga. Tá mandando, inclusive, querendo trazer ele aqui. Vamos fazer algum evento, trazer ele aqui e vamos chamar ele para perto. Bruno, assim, eu acho que a linguagem da internet, se for muito fechada, muito sisuda, você não atrai. Internet é relacionamento, é divertimento. Né? Lógico que você fala de coisas sérias. Mas se você leva para um formato que você atraia, eu acho que você comunica melhor. Eu acho que eu faço isso nas minhas redes. E teve a prefeita lá do Nordeste, lá, não sei se é do Norte, que vazou um vídeo dela dançando. Acho que eu vi uma reportagem disso. Isso, uma reportagem, sabe lá, de sutiã, o vídeo biquíni, íntimo lá, de biquíni. Biquíni. Mas era um vídeo íntimo, né? Não tinha nada demais, não tinha pornografia. Vazou lá. Mas vazou. E acabou promovendo a mulher. Ela. E ela fez um vídeo depois brincando com o fato. Tá ela entregando obra lá e o cara veio, prefeito, aqui o seu biquíni. Falei, não, hoje eu não vou gravar vídeo com biquíni. É isso, a gente tem que levar na leveza. Tem que levar na leveza, senão não flui, né? Não flui, é isso. É isso aí. Então esse marcou, né, cara? Com certeza. Você tomando o doce de leite deitado na... Não, o pessoal que fez... O meme foi isso, o pessoal, você tava deitado, tirou a foto na massagem... Aí fizeram você tomando doce de leite, alguma coisa? Não, tem uma outra figurinha eu tomando um achocolatado, que nem era achocolatado, era um whey protein da Celita, que eu tava fazendo até propaganda, fiz uma propaganda lá, um merchan pra Celita na época, fizeram a figurinha e rola lá, eu tomando o Celitinho, vamos dizer assim. Muito bem, esse é Vitor Coelho, prefeito por 2 mandatos, ele que vem de uma família de políticos, o pai dele tem contribuições fantásticas para a construção de Cachoeiro do Pebirim, Espírito Santo. E o irmão dele foi um vereador, deputado extremamente consagrado, que nos deixou de maneira precoce e trágica, mas deixou um legado, boas lembranças. Vitão respeita esse legado, representa esse legado. E nós aqui, Vitor, nos sentimos honrados, né, de você nos oportunizar, agradecer. Assim, para mim é um brinde à amizade. Em algum momento da nossa história, eu estive ao seu lado de longe, mas sempre maneira. Depois a gente ficou em lados opostos, mas nem por isso te desrespeitei em nenhum momento. Tenho as minhas críticas como cidadão, mas que eu sempre reportei a você de maneira respeitosa. Eu me sinto honrado com o seu respeito, com o seu carinho comigo, com a minha equipe, com esse projeto que está começando agora. Eu faço votos que a gente consiga chegar no seu lar, na sua casa, levando conteúdo de qualidade. Acabou que eu não explorei o fato da pedra de propósito, para a gente, num segundo momento, te trazer aqui, para a gente falar um pouco mais. A gente está com vários projetos aqui, né? Inclusive, vamos lançar, por exemplo, só para citar um. Pega ali para mim, Saulinho, fazendo favor. Só um. Temos que terminar, eu estou sabendo, porque vai ao ar agora. Pega qualquer um aí, mais simples aí. Por exemplo, a gente está com o Romário Stones aqui, né? Legal. O Romário Stones está com a gente, nosso parceiro. Então, esse aqui são Isso aqui é um produto artesanal que Romário a gente fabrica artista, aqui, né? E tal. O que nós vamos fazer? Já estamos estruturando, tudo é projeto, tanto na iniciativa pública quanto na privada, Sim. Mas a gente está desenhando, aproveito para anunciar isso aqui, em breve vai ter o nosso e-commerce rodando aqui. Legal. A gente montou o Acervo Rochas, uma galeria, né? Essas empresas são as nossas parceiras aqui, outras estão chegando. Qual que é o nosso intuito? Promover a pedra natural no ambiente digital. E lá na frente, isso não vai acontecer, isso é uma questão cultural. A gente está criando uma linguagem aqui cultural, Vitor. Lá na frente, a nossa intenção é dar acessibilidade à compra da pedra via internet. A gente vai botar aqui o lote ali e facilitar para o arquiteto, para o marmorista e para a dona de casa a compra da pedra virtual. Então, assim, ela tem o projeto lá, já tem o quantitativo lá, meu piso aqui da minha casa. A dona está lá em Blumenau, está lá em não sei aonde.
eu vou gastar 58 metros quadrados lá, vai vir um levantamento, já tem um percentual estimado de perda, 30%, 40%, ela vem aqui, clica aqui, compra o lote dela, a gente viabiliza o frete e a gente quer trazer a negociação da pedra para a linguagem virtual. A gente quer popularizar isso. É um estudo que a gente está fazendo, é um trabalho complexo, bacana. Isso é gradativo, mas a gente não está brincando aqui de conversar fiado, não. A gente está construindo um legado, por isso que pessoas importantes, sérias, relevantes e atuantes têm nos oportunizado, está aqui. A gente tem conseguido sensibilizar o setor de uma maneira geral, de maneira tranquila, de maneira colaborativa e construído caminhos para coisas muito maiores que a gente quer fazer. E ter você aqui hoje, para nós é um brinde, é uma sexta-feira querida, uma sexta-feira 13, mas também depois da sexta-feira 12, né, que ontem foi dia dos namorados, já viu o meme hoje, a galera, quem namorou ontem, namorou. Hoje não tem muito o que fazer não, a cota já foi. Então nós estamos aqui só para conversar fiado mesmo, levar um assunto positivo para sua casa, para sua vida. Você que está viajando, está ouvindo a gente no carro, cuidado aí no volante, Deus te abençoe. E você que está aí assistindo a gente em qualquer lugar do Brasil, para nós é uma honra. Você que aprecia, que acompanha a carreira do Vitor, está aqui conhecendo a gente, né, visitando a nossa programação pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Né? Siga, comente, compartilhe, interaja com esse conteúdo aqui, deixa um joinha, faça um comentário aí, indique esse conteúdo para um amigo, para um conhecido. Conto aí também com a equipe do Vitor aí para ajudar a gente a propagar esse conteúdo. Né? Muita gente vai assistir hoje, né, sexta-feira, mas tem muita gente que vai assistindo ao longo do tempo aí. Esse programa fica salvo aí, enquanto a internet for internet eternamente. Né? E fica aqui meu convite, minha gratidão por você, convite para voltar mais vezes, que a gente consiga falar do Espírito Santo de maneira mais leve, assim como o nosso bordão aqui. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado pelo espaço. Para mim foi um bate-papo muito bacana. Você disse muito bem, né? Além do lado profissional, a gente tem essa amizade já de bastante tempo, respeitosa, como você disse. E eu respeito, né, esse tipo de relacionamento, porque a gente não se agride, né? A gente pode ter posicionamentos diversos, né, diferentes, mas sempre sem chutar a canela um do outro. Então acho que isso é bacana. Agradecer a oportunidade de estar aqui nesse seu novo desafio, nesse seu novo projeto, né, de falar um pouco de política, falar um pouco da minha vida na área pública e agora também lá na Secretaria de Turismo. Um desafio bacana que eu estou tendo agora, e para mim está sendo maravilhoso, porque é só pauta positiva, você não tem tanta porrada que eu levava como prefeito. E está sendo muito prazeroso, né, de trabalhar. Trabalho muito. Eu lembro quando acabou a eleição, né, e você estava com as postagens políticas lá, eu mandei usar para você e falei, Vitão, vai tirar férias, cara, 8 anos. Você falou. Vai descansar, rapaz. Mas é defesa de legado, E hoje eu estou nessa pasta, né, que a gente precisa divulgar cada vez mais o Espírito Santo. A gente tem uma grande oportunidade de fazer isso. Né? Parabenizar pelo seu projeto aqui, que seja um sucesso. Né, o setor de rochas é muito importante para Cachoeiro, para o estado do Espírito Santo e para o Brasil. Né, e podemos aliar turismo com o lado da pedra. Né? Eu já tinha falado até, enquanto eu estava prefeito, né, conversado com os então diretores do Cindy Rochas, né, o Thales, o Ed e tal, que para mim, assim, Cachoeiro poderia ser a cidade da pedra. Tudo em Cachoeiro poderia ser de pedra. Passei essa ideia para eles, né? Eu não consigo fazer projeto, que é um projeto de uma magnitude muito grande. As calçadas tinham que ser de granito, ponto de ônibus tinha que ser granito, faixa de pedestre tinha que ser de pedra. Então, assim, imagina você saber que tem uma cidade no mundo que é tudo de pedra, vamos dizer assim. Né? Você gera esse atrativo para cá. Fazer a visitação nas jazidas. Então, assim, tem muita coisa que pode ser explorada aqui do lado da pedra. A gente já está se despedindo, eu não queria esticar, mas eu fico vendo, cara, e isso é uma das coisas que eu sempre tentei provocar, mas de maneira tímida, porque eu nunca entrei de fato no campo político. Mas, por exemplo, os caras fizeram lá aquele Buda lá de Ibiraçu. Uhum. Que é aquilo? É um Buda em Ibiraçu. Tem um mosteiro lá, não conheço a estrutura, não sei. Sabe quantas pessoas passam por mês lá? 40 mil pessoas mês. Cara. E quanto que não deixa? De lanche, de foto, de propagação, de dormir num hotel.
Concorda comigo? É isso. E é isso. E às vezes as pessoas acham que você investir em turismo, isso é brincadeira, isso é uma indústria. É a indústria mais leve que existe. Então a gente em Cachoeiro, por exemplo, vai chegar agora a feira. Já tem nego alugando quarto aonde? Minha IP. Em Pedra Azul, porque infelizmente a gente não consegue receber, né? O turismo cultural, que a gente tem uma aptidão natural aqui. Eu ali, cara, esses dias eu tava na padaria ali da pracinha ali do Roberto Carlos, né? Que é a minha loja logo em cima. Tava ali, veio um cara de moto pedindo uma indicação, não sei o quê. Eu falei, não, vem cá, comecei a conversar. Rapaz, você já foi na casa do Roberto Carlos? Eu disse, não. Eu falei, vamos ali comigo, vou te levar ali. Pô, eu tenho esse cara, pô, vou te mandar, só de curiosidade. Esse cara chorou, emocionado de ter entrado dentro da casa do Roberto Carlos, cara. Isso é uma coisa assim, eu convivo ali, porque minha casa é vizinha, né? Da casinha. Eu levo pessoas lá, às vezes pessoas de fora que vêm fazer negócio. E, cara, isso é um apelo de um tamanho do mundo. Sim. Né? O que o personagem, o que a pessoa representa, como a arte, ela comunica. A gente tem projetos lindíssimos aqui, lá do Casa Verde, né? Meu amigo Fábio Coruja, né? Fábrica de Pisos. A Fábrica de Pisos, eu trouxe já o Fábio aqui, é a única da América Latina. Né? Rubem Braga, nosso maior cronista. Cara, é muita gente. Sampaio, tem muita coisa do lado cultural, do lado histórico. A gente tem dado voz aqui, viu? Eu trouxe Ricardo Ferraz esses dias, que é um cara cartunista, inclusive agora fizeram uma justa homenagem para ele lá na Câmara. Enfim, então a gente tem uma qualidade que é só nossa. O cachoeirense tem qualidades que precisam ser propagadas, tem aptidão para o negócio. A última coisa, Cachoeiro é recordista no estado como cidade que teve a maior temperatura registrada pelo Incapé, 43 graus. Sim. Isso é oficial. Nós somos a cidade mais quente que tem no estado. Mas você sabia que em Cachoeiro, lá no Alto Boa Vista, São Vicente, dá temperaturas de 10 graus, 8 graus, aqui, ó, com chalézinho bonitinho. Aquele lá. chalé do pessoal do Arcanjo. Do Arcanjo lá. Você já imaginou passar um final de semana lá com muita seu marido, boa, né? com sua esposa e tal? Né? Então, assim, tem muita coisa boa que a gente pode explorar. Cachoeiro, sul do estado do Espírito Santo como um todo. E nós nos colocamos à disposição aqui, pelo menos para transportar esse conhecimento até você. Você que é de fora aí, de São Paulo, do Rio, Minas, né? Eu falo São Paulo porque nos nossos indicadores vai aparecendo uma galerinha boa de São Paulo que segue a gente, mas do Brasil inteiro. Vocês são bem-vindos aqui. Estou com o secretário de Turismo aqui falando isso. Né? Venha conhecer o estado do Espírito Santo. É isso aí. Forte abraço, galera. Muito obrigado, Valeu. Vitão. Valeu. Abraço.